Amados, continuando dentro dessa série, eu gostei do que o Lucas falou, uma microsérie dentro da série, que está sendo muito impactante para todos nós. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10. Se você quer usar a sua Bíblia, o seu aplicativo, fique à vontade. Se você quer acompanhar a leitura que eu farei, ela está sendo projetada no telão, você pode acompanhar, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Amém? Leia comigo esse verso de novo. Vamos ler todos juntos o verso 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vamos ler só a segunda parte, a partir do eu vim. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Eu quero que você grave isso no seu coração, essa segunda parte do verso. Eu sei que nós estamos num desafio para você ter atenção comigo, porque tem uma fumaça aqui que não é do Santo dos Santos, que está entrando com um cheiro maravilhoso, mas isso é para depois do culto. Nesse momento eu te convido para você prestar atenção, ficar de olho aqui na palavra, do que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém, igreja? A palavra do Senhor Jesus, quando fala nesse texto, e o que chama a nossa atenção, eu quero trazer destaque para você, é essa última frase que diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nas últimas 3 ministrações, como eu comentei aqui, e o Lucas destacou na parte da manhã, foram como 3, uma minissérie dentro da série. E a gente ouviu sobre o corpo, a gente ouviu sobre a mente. Nessa manhã nós ouvimos especificamente, ou meditamos sobre a questão da espiritualidade. E para fecharmos esses pontos, nessa noite eu quero falar sobre esse cuidado de Deus com a vida, mas dentro desse tema de um Deus que cuida da sua vida, um Deus que se interessa por você especificamente, um Deus que olha para cada um de nós, pensando em cada um dos detalhes, um Deus que fala de um cuidado com a nossa vida, mas não de uma vida comum. Ele promete para nós uma vida diferente. Diz nesse texto no final que tenham vida e tenham em abundância. E quando nós pensamos a respeito disso, nós temos que fazer uma passagem, uma reflexão sobre a vida. Talvez se alguém chegar e perguntar para você o que é a vida, talvez você tenha uma resposta filosófica, talvez tenha uma resposta complexa, talvez você não saiba, nunca tenha parado para refletir ou pensar a respeito disso. Mas o dicionário define de forma simples. A vida, ela significa a existência que evolui do nascimento à morte. Quando você nasce, até você morreu, você vive a vida. Quando nós olhamos da onde provém a palavra vida, que ela vem da palavra indo-europeia gui, significa a duração da vida, o tempo que a gente está vivendo aqui. Ou seja, a vida neste lugar tem um tempo limitado. Cada um de nós vai viver um tempo, e vai chegar um momento, se Cristo não voltar antes, em que nós deixaremos esta vida. Ela começou no dia em que cada um de nós nasceu, e não parou mais. Você não consegue fazer o stop dessa vida. Você não consegue dizer: vamos fazer uma pausa, vou parar um pouquinho, depois eu volto a viver. A cada instante, a cada minuto que passa, nós estamos vivendo. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos vivendo, nós estamos ouvindo a palavra, estamos vivendo e continuaremos passando por essa vida. E o que a gente precisa ter claro para nós em nossos corações é que a vida é o bem mais precioso que Deus te deu neste lugar. Não são os bens que temos, não é a riqueza que nós acumulamos, nada disso.
O que vale é a vida que temos. E a pergunta que fica para nós aqui nessa introdução é o que nós estamos fazendo com essa vida. Essa vida que o Senhor te deu, nesse corpo que você tem. Um pastor avivalista chamado Robert McCheyne, ele escreveu a seguinte frase, ou melhor, ele declarou a seguinte frase um pouco antes de morrer, e ele disse o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. Olha que interessante a reflexão que ele faz no final da vida. E esse pastor era um pastor muito diferente. Ele era um pastor diferente para a sua época, porque ele era conhecido porque ele vivia o que ele pregava. Ele era um homem tão sério que ele dedicava a sua vida à santidade, a viver uma vida plena diante do Senhor. Ele era um homem profundo em oração, que as pessoas olhavam e elogiavam vendo essa atitude dele. Esse homem, esse pastor Robert, ele foi tão usado por Deus que ele levou inúmeras pessoas aos pés de Cristo. Mas apesar de toda essa dedicação, esse cuidado com o ministério, essa preocupação com a santidade, essa vida de oração, a preocupação que ele tinha de que as pessoas conhecessem a Jesus, e toda a dedicação intensa à vida espiritual, ele não teve a mesma dedicação e cuidado pelo seu corpo. Ele não fez isso. E exatamente por isso, por não cuidar dessa forma, ele partiu com o Senhor quando ele tinha apenas 29 anos. Com 29 anos ele falou: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. Eu acabei com o meu corpo, eu não cuidei da minha saúde e agora não tenho mais condição de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Vida abundante, se cuidarmos da nossa vida de forma integral, ou melhor, se descuidarmos da nossa vida de forma integral, nós corremos o risco de não experimentarmos essa vida abundante que Jesus promete para nós aqui nesse texto. A gente corre o risco de não viver essa experiência, por isso nós precisamos compreender o significado dessa vida que Deus veio para nos dar, que Jesus veio para nos dar. Essa vida que Ele entregou. Quando Jesus fala sobre isso e fala da palavra vida, nós precisamos também entender o significado dessa palavra no grego. Essa palavra no grego tem duas principais palavras para a vida. Uma é bios, e a bios significa literalmente a vida física e a vida biológica, que todos os seres vivos têm. O ser humano tem, os animais têm, as plantas têm, os fungos têm, as bactérias têm, todos eles têm a bios. Mas quando Jesus fala, Jesus está falando da zoe, e isso implica de um tipo de vida na qual apenas o ser humano pode ter. Zoe significa vida física e significa vida espiritual. Essa vida vem de Deus. Essa vida é sustentada por Ele. O próprio Deus compartilhou esse presente para a nossa vida, para os seres humanos, nos criando imagem e semelhança dEle. Foi assim que o Senhor fez. E quando o Senhor diz que Ele veio para dar vida e que nós tenhamos em abundância, a vida que Ele deseja que nós tenhamos abrange essas dimensões. Abrange a dimensão espiritual e abrange a dimensão física. Elas não estão dissociadas, elas andam juntas. Isso é importante para nossas vidas. Ou seja, sem Jesus, ou melhor, quando Jesus declarou isso, Ele fala o seguinte no começo sobre ter a vida e ter em abundância. Ele fala que Ele veio para isso. Ele veio para nos dar essa vida. E se Ele veio para nos dar essa vida, é impossível, não tem como termos a vida abundante sem Jesus. E aí, para entrar nos tópicos que eu quero destacar aqui para nós nessa noite, nós precisamos pensar na seguinte pergunta: mas quando e como experimentamos dessa vida abundante? Em primeiro lugar, eu quero trazer para você um destaque aqui nessa mensagem. Nós experimentamos dessa vida abundante quando entendemos que somente em Cristo é possível saciar a fome da nossa alma. Somente em Cristo isso é possível. Veja que no verso 9, eu comecei no verso 10, agora vamos voltar um pouquinho, vamos olhar para o verso de número 9.
Jesus disse assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, ele termina, achará pastagem, ou seja, achará alimento, será alimentado. Há um vazio dentro do homem que é exatamente do tamanho de Deus. E ele precisa se alimentar, ele precisa encher esse vazio interior, porque se ele não encher esse vazio interior do Senhor, ele vai permitir que outras coisas entrem em sua vida, e essas outras coisas podem intoxicá-lo. Por isso nós precisamos entender que se buscarmos alimento para a nossa mente e espírito, que não seja através de Cristo, corremos o risco de nos alimentarmos mal. Corremos o risco de estarmos indo para um caminho que não é ideal. Na semana passada, o Luiz ministrou aqui e ele usou esse texto como base. O que Paulo falou e deixou claro, que como nós devemos alimentar a nossa mente com tudo que é bom, com tudo que é respeitável, puro, justo, de boa fama, e se tem virtude, se há algum louvor, é nisso que devemos pensar. Então nós precisamos ter o cuidado de alimentar a nossa mente com as coisas corretas, com as coisas que vêm do Senhor. E há um lugar, meus queridos e queridas, que você pode encontrar, ou levar a sua mente a esse tipo de pensamento que vai alimentar, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra do Senhor como a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, que não fica só na leitura, como disse o pastor Lucas nessa manhã, mas nos leva à meditação, ao tempo de contemplação na palavra de Deus. Às vezes nós não percebemos e nós acabamos nos distraindo, acabamos ouvindo, acabamos dando destaque ou atenção para coisas que não vão preencher esse vazio que é o tamanho de Deus no nosso coração. Às vezes nós deixamos nos influenciar pelas más notícias, às vezes nós deixamos nos influenciar pelas coisas que não agradam o Senhor e só trazem corrupção e pecado para dentro de nós, e deixamos a palavra de Deus num segundo, às vezes até num terceiro plano, não lembramos da palavra do Senhor, não nos alimentamos desta palavra que nos sustenta e nos fortalece. E a pergunta que eu trago aqui para nós pensarmos a respeito disso é: o que temos alimentado, o que temos colocado diariamente em nossa mente? O que nós temos dado destaque? Quais foram as coisas que nós fizemos nesta semana que edificou o nosso coração através da palavra, como um exemplo? Ou quais foram as coisas que intoxicaram a nossa alma, a nossa mente, com coisas que não nos levaram à presença de Deus, aliás, nos afastaram da presença de Deus? Quanto tempo dedicamos às coisas do alto? Quanto tempo nossa mente divaga em pensamentos que apenas corroem e destroem o nosso espírito e a nossa alma? O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração. Então nós precisamos entender que nós precisamos alimentar o nosso coração em todo lugar, todo momento. Alimente a sua mente com as coisas do alto, e não deixe que as coisas deste mundo sejam as coisas que vão te atrapalhar de que você tenha esse buraco que é do tamanho de Deus ser preenchido pelo Senhor. Outro alimento que nós falamos aqui foi o alimento do Espírito. Está fresco na nossa memória a mensagem dessa manhã que falou sobre isso. Porém, sempre vale a pena reforçar a importância de alimentarmos no Espírito. E lá em Mateus capítulo 26, verso 41, diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentações. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a importância de nós alimentarmos o nosso espírito, por isso a importância de termos tempo de dedicação, de oração, de foco com o Senhor. E lá em Efésios diz para nós: digo porém o seguinte, vivam no espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Por isso nós precisamos alimentar o nosso espírito, por isso nós precisamos estar pronto para a guerra, pronto para a batalha, pronto com o espírito forte. E também nós ouvimos nessa série que foi falado sobre alimentar o nosso corpo. E pensando nisso, lembro de Paulo, quando falou para Timóteo, diz assim: tenha cuidado de ti, ou seja, cuida da sua saúde física, Timóteo. Se preocupe com esse detalhe. É importante você estar bem, se preocupe em estar bem fisicamente também. Da mesma forma que você deve se preocupar com a mente e o espírito, se cuide também, cuide da sua saúde.
Para que não aconteça conosco o que aconteceu com esse pastor, Robert McShea, que chegou no final da sua vida com apenas 29 anos, descobriu que o que deveria fazer ele não fez. Por isso, nós precisamos entender isso, que a nossa fome é saciada através de Jesus. Em segundo lugar, quando nós falamos aqui sobre quando e como experimentamos essa vida abundante, é quando entendemos que somente em Cristo nós somos salvos. Jesus, no verso 9, ainda diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Amém? Você crê nisso, que você está salvo? Amém? Nós cremos nisso. E entender que somos salvos significa que nós compreendemos que estamos libertos do império das trevas. Significa que fomos resgatados da morte eterna, que fomos socorridos da perdição, para onde iríamos, que foi tirado de nós a marca de condenação. O problema é que, mesmo dizendo que entendemos isso, muitas vezes corremos o risco de não vivermos assim. Muitas vezes corremos o risco de estarmos caminhando para outra forma, de vivermos como se precisássemos ainda fazer algo para alcançar essa vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para nós. Nesse texto, parece que de alguma forma o velho homem tenta dominar a nossa vida, quer controlar, dizer que o sacrifício do Senhor não foi completo. Parece que nós estamos sempre correndo atrás de algo. Puxa, será que eu estou salvo mesmo? Será que o sacrifício de Jesus foi completo da forma que deveria ser? E aí nós começamos a agir de formas que não parecem ser daqueles que creem que realmente foram salvos, e necessitamos fazer algo. Agimos muitas vezes como Marta, como foi cantado aqui. Nós falamos de Maria, mas a Marta era aquela que, quando Jesus estava ali, próximo, na casa dela, você já pensou nessa cena? Jesus chegando na sua casa, hoje, depois do culto, você indo para casa, e Jesus te mandando um WhatsApp falando: olha, depois do culto eu vou para a tua casa, depois do culto eu vou lá, vou estar com você, passar um tempo contigo. O que será que nós faríamos primeiro? Talvez nós agiríamos como Marta, muitas vezes preocupada em fazer muitas coisas, em deixar tudo organizado para que Jesus se sinta bem, para que tudo esteja em ordem. E muitas vezes, meus queridos, se não entendermos que somos salvos, nós estamos vindo para a igreja para ter um encontro com a comunidade de Cristo, sabendo que a sua presença se fará real, mas nós estamos preocupados com tantas coisas aqui que estão para acontecer, que nós esquecemos que a boa parte era estar na presença do Senhor, que nós esquecemos que o sacrifício perfeito já foi feito por Cristo, que nós esquecemos que já fomos salvos, e que agora nós deveríamos degustar e aproveitar esse momento. Muitas vezes nós parecemos com o filho pródigo que fica fazendo um monte de coisa e tentando fazer isso e aquilo, e quando vê que o irmão volta para a presença do pai, o pai se alegra, nós ficamos irritados, chateados, não gostamos daquilo, falamos: eu tive aqui o tempo todo e o Senhor nunca fez nada por mim, porque nós temos esse sentimento de sermos servos para ser salvos, porque nós não entendemos que em Cristo somos salvos. Nós precisamos compreender isso. A vida abundante é experimentada de fato quando nós entendemos que não fizemos nada. A vida abundante é experimentada de fato quando entendemos que não precisamos de nada. Essa vida é experimentada quando entendemos que tudo o que fizermos e que já fizemos e viermos a fazer não terá valido nada, porque tudo já foi feito por Cristo na cruz. Nós somos salvos, amém? Isso precisa ser um motivo de nós entendermos o grande amor do Senhor por nós. E voltando a essa pergunta que eu trouxe para indagar aqui, para entrarmos nos pontos: quando e como experimentamos dessa vida abundante, nós entramos no terceiro ponto que eu encontro aqui nesse texto. É quando entendemos que Jesus é o único caminho. Somente em Jesus.
No verso 9, Jesus começa dizendo assim: eu sou a porta. E é interessante a gente compreender por que Jesus está fazendo essa declaração, e de forma explícita ele chama para ele que todos percebam e entendam isso. E para entender isso nós precisamos ler, nós precisamos compreender o que diz do verso 1 até o verso de número 6. Nesse contexto, Jesus conta uma história para aqueles que estão ouvindo ele, para os seus discípulos, para aqueles que estão ali por curiosidade, para aqueles que são contra Jesus. E nessa história, Jesus conta que os pastores tinham um sistema de curral compartilhado, onde todos os pastores vinham no final da tarde, colocavam as suas ovelhas dentro deste curral compartilhado. E você conhece a ovelha, você sabe que elas são todas iguais, todas são branquinhas, todas têm bastante pelo, todas fazem o mesmo barulho. E como é que se identifica as ovelhas? Como que você descobre? Até porque esse local era todo cercado, só havia uma porta para entrar nesse local. Esse local também tinha um vigia, que era o porteiro que ficava. E todas as ovelhas estavam ali, naquela noite, ficavam sendo cuidadas durante aquele tempo. Mas quando o pastor chegava, quando elas ouviam a voz do pastor, elas o seguiam. E Jesus conta essa história porque ele quer chamar a atenção que os ladrões que chegam até essas ovelhas, eles não entram pela porta, mas eles pulam por cima desses muros. E quando eles pulam por cima desses muros, eles conseguem acessar. O que Jesus quer deixar claro aqui, e quando ele afirma que ele é a porta, é que não há outro caminho para chegar ou acessar o Pai, que não seja por ele. Se alguém lhe disser que há um outro caminho, Jesus está dizendo: este é o ladrão, este é o salteador, este é o que vem roubar o teu coração. Isso está no verso 8, e a salvação, o alimento que sacia nossa mente e o espírito, e o único caminho só é possível através de Jesus. Somente por Jesus. Quando entendermos que ele é o único caminho, não existe vida abundante que você possa experimentar, não existe vida, não existe essa zoe que nós estamos falando aqui, que possa ser experimentado fora de Jesus. Por isso o Senhor afirma, e nós cremos que ele é a porta, e que ele é sim o nosso único caminho. Para concluir, irmãos, essa mensagem, eu te faço uma pergunta nessa noite. Qual tem sido o grande desafio para que você e eu, para que nós como igreja, acessemos essa vida abundante? Porque muitos cristãos não têm experimentado dessa vida abundante. Porque para muitas pessoas, ler essa palavra talvez só seja uma frase bonita, mas não tenha sentido para a sua vida e a sua realidade, essa vida abundante. O que Jesus fala aqui sobre vida abundante é algo que precisamos tratar com seriedade, que nós precisamos compreender da maneira certa. E agora, se nós voltarmos para o início do texto, nesse capítulo, no verso de número 7, nós vamos ver algo que é muito interessante. Quando Jesus começa a falar com essas pessoas, Jesus usa a seguinte expressão: em verdade lhes digo. Eu sei que você já viu essa expressão em outros textos. Em outros momentos, Jesus falando de outros assuntos, dizendo: em verdade lhes digo. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que ele está chamando a atenção? Essa é uma forma contundente de expressão. O início desse texto não foi registrado assim por acaso. Essa é uma introdução de uma declaração solene. Jesus está falando isso em verdade vos digo. Talvez pudesse ser falado assim de forma: olha, eu quero declarar algo oficial. De maneira oficial, quero que você preste atenção aqui. Sabe o diário oficial? Olha, isso aqui é importante, isso aqui precisa ser documentado, isso aqui precisa ficar claro. Você não pode esquecer disso que eu estou falando. Essa expressão serve como um alerta profundo.
E o que Jesus quer que a gente entenda é que quando Ele fala isso para os seus discípulos, olha, eu quero que você receba isso no seu coração. Não só receba, eu quero que você reflita a respeito disso na sua vida. É importante que você assimile bem o que eu vou falar a seguir, depois que eu digo em verdade vos digo. E o mais importante de tudo isso, depois de eu falar essas palavras, você precisa obedecer. Você precisa colocar em prática o que vem a seguir. Tudo que nós lemos, tudo que nós ouvimos não é um bate-papo informal. É uma conversa sobre um assunto sério, sobre um assunto oficial. Jesus está chamando a atenção para os seus discípulos na expectativa de que se entenda: o que estou falando agora para vocês é para vocês gravarem em seus corações. Não é para vocês esquecerem. Amados, nessas últimas mensagens que nós ministramos, Deus falou muito conosco como equipe pastoral. Deus falou muito a nós a respeito do cuidado. Nós estamos num período da série que nós estamos falando sobre o cuidado uns com os outros. E nós precisamos entender que Deus tem interesse pelas nossas vidas. Deus tem interesse que você vá bem em todas as dimensões da sua vida. Que você vá bem com o seu espírito, com o seu corpo e com a sua mente. Mas a gente fica pensando, por que a gente não tem conseguido, por que a gente não tem vivido desta forma muitas vezes? Eu tenho certeza que se você já é cristão há um bom tempo, esse texto não é a primeira vez que você ouve uma pregação. Eu tenho certeza que você já meditou nesse texto, a respeito que diz, de que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu tenho certeza que talvez você já ouviu um estudo sobre isso e ouviu outros pregadores a falar a respeito disso. Mas por que nós não temos vivido a vida abundante? Por que nós não temos feito isso? Na minha meditação dessa palavra, o que fica para mim, eu quero compartilhar com você, é que nós não temos considerado que Jesus tem falado em verdade lhes digo. O que Jesus está falando para nós aqui, olha, grava no seu coração. Guarda no seu coração a importância dessa palavra. Guarda no seu coração a importância de você cuidar do seu corpo. Guarda no seu coração a importância de você ter uma mente saudável. Guarda no seu coração de você ter uma espiritualidade saudável. Porque se você viver assim, as pessoas vão perceber Cristo na sua vida. Se você viver assim, você terá uma vida diferenciada. Para ajudar você a entender, uma vez eu vi a história de um pastor, ele contou que o filho dele era muito sapequinha, agitado. E toda vez que ele ia fazer uma visita, ele falava para o filho dele: olha, a gente vai na casa do irmão fulano de tal, e você fica quieto, você não fica correndo, você não faz bagunça, deu toda a orientação, e que se você fizer, o papai vai te disciplinar, e vai ser na hora. E aí eles foram fazer uma nova visita. E quando eles foram fazer essa nova visita, o menino estava sabendo, o pai alertou de novo mais uma vez. E quando chegou lá, o menino fez tudo o que não era para fazer. E o pai falou para ele: eu falei para você, não falei? Ele falou, e era uma criança pequena assim: pai, você falou, mas antes que eu seja disciplinado, pai, eu quero te falar uma coisa. E ele falou assim: pai, eu não fiz isso porque eu queria te desobedecer. Eu não fiz isso porque eu não dei ouvido para o Senhor, eu fiz isso porque eu esqueci. O pai ficou meio com o coração mole, mas disciplinou o filho. Sabe por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes nós ouvimos o Senhor estar falando para nós: em verdade lhes digo. Grava isso no teu coração. Se preocupa com a tua vida. E nós sabemos, nós não estamos fazendo por desobediência, mas nós temos feito isso porque nós temos esquecido que isso é o padrão que o Senhor espera dos santos. O meu testemunho pessoal, muitos já ouviram aqui. Eu já agi assim, dessa forma. Sofri com burnout. Tive que ir para tratamento. Foi um tempo difícil para a minha vida. Foi muito complicado. Eu achava que isso nunca ia acontecer comigo, porque eu sou crente. Crente vai ter esse problema? A gente vai orar, tudo se fez novo. Não temos mais problemas, não temos mais dificuldade. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Eu sou mais que vencedor. Mas o dia que eu tive que encarar esse problema, eu falei assim: não, isso não é de Deus. Eu tinha que compartilhar com amigos, pastores. Eu falei assim: não vou falar, porque se eles ouvirem eu falar que eu tenho esse problema, eles vão achar que eu sou fraco,
que eu estou sofrendo com esse sentimento, que eu estou em depressão, que minha vida está difícil. E eu fui falar, mas fui com sentimento. Eu vou falar para eles, mas se eles falarem que eu tenho que procurar ajuda psicológica, acabou a conversa. E quando eu sentei para conversar com eles, falou: "Oh, Jonas, você precisa de um psicólogo." E eu falei: "Tá bom, eu até vou nessa psicóloga que eles querem que eu vá. Mas se essa psicóloga falar para mim que eu tenho que ir para psiquiatra, acabou a conversa. Eu não vou." Cheguei na psiquiatra, 5 minutos de conversa. Na psicóloga, 5 minutos de conversa. "Você precisa do quê?" Psiquiatra. Fui para a psiquiatra. Cheguei lá e falei assim: "Vou para essa psiquiatra, mas se ela falar que eu tenho que tomar remédio, acabou a conversa." Cheguei lá, o que ela falou para mim? "Você tem que tomar o quê?" Remédio. Mas sabe o que ela falou mais? "Pastor, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou te dar esse remédio e em 60 dias você volta. Mas se você não melhorar, eu vou te tirar do ministério pastoral." E aquilo acabou comigo. Daquele dia eu saí arrasado, chorando de dentro do consultório médico, falando assim: o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque eu não estou cuidando da minha vida como eu deveria cuidar. Amados, o cuidado de Deus pela nossa vida é algo muito sério. Ele está olhando para cada um de nós. Ele quer que você vá bem. Ele quer que você tenha uma saúde abençoada. Ele quer que você cuide do seu espírito, mas Ele quer que você cuide da sua mente e do seu corpo. Feche os teus olhos.